O Instituto da Educação traz mais um lançamento para você: Nutrição Parenteral, apresentando uma abordagem teórica sobre a nutrição parenteral, cujo preparo exige conhecimentos e domínio da técnica, bem como excelência nos procedimentos e administração, contribuindo assim para a sua atualização e para o seu crescimento profissional. Invista em você, invista em sua carreira. Realize o curso de Nutrição Parenteral do Instituto da Educação. Para maiores informações, acesse www.institutodaeducação.com.br. Instituto da Educação. Educação à distância com respeito e qualidade.